Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu me chamo Jonas Bata e essa aqui é a nossa aula de Física. Lembrando que essa aula é destinada aos alunos do Instituto Federal do Piauí, campus Corrente, para o curso de licenciatura em Física, especificamente para a disciplina de Termodinâmica. Pessoal, continuando nossas aulas, né? Agora, hoje nós estaremos trabalhando com o conceito de dilatação térmica. Na última aula nós vimos termometria, especificamente escalas termométricas e formas de conversão de medidas. Agora nós vamos trabalhar com o processo de dilatação térmica dos sólidos. Beleza? E aí a gente vai entender o conceito de dilatação térmica e sua relação com temperatura e a classificação clássica que temos de dilatação linear, superficial e volumétrica. Beleza? Vamos lá, galera. Só alegria aqui. Bom, inicialmente a gente tem que definir esse objeto de conhecimento, que é chamado de dilatação térmica. Esse processo de dilatação térmica pode ser entendido como um processo que estuda as variações da dimensão de um corpo devido à variação de temperatura. Beleza? E o que acontece? É porque, como eu falei anteriormente, esse ramo da física, especificamente termologia como um todo, ela se dá no campo do empirismo, né? Ali especificamente da fenomenologia. Ou seja, os cientistas eles observavam um fenômeno acontecendo e tentavam descrever isso a partir de uma teoria, certo? Então eles observavam, escreviam, observavam e anotavam os resultados. Um dos processos que foi verificado é que quando um corpo ele é submetido a uma variação de temperatura, ou seja, ele mudava a temperatura de 20 para 50, aconteciam umas variações nas dimensões desse corpo, na estrutura dele. E esse processo foi dado o nome de dilatação térmica. Então, esse dilatação térmica é um fenômeno, é um processo, né, que estuda as variações, as modificações nas dimensões de um corpo devido à variação de temperatura. Então, quando a temperatura muda, possivelmente as dimensões desse corpo também irão variar, beleza? E qual é a relação entre mudar a temperatura e mudar as dimensões do corpo? Que relação é essa? Esse primeiro GIF que eu trago aqui para vocês, ele é bem simples, ele demonstra que moléculas em um baixo grau de agitação, e à medida que elas vão se agitando, elas vão se distanciando umas das outras, ó. E esse processo de distanciamento se dá devido à maior agitação. Então, veja que aqui eu tenho 1 grau de temperatura, aqui eu tenho 1 grau um pouco maior, aqui 1 grau, aqui um outro e aqui um outro. Veja que vai aumentando. Então, quanto aumenta o grau de agitação, aumenta também o distanciamento entre elas. Então, eu chamo a atenção para o primeiro ponto, que é o conceito de temperatura. Então, vamos relembrar que temperatura é um conceito macroscópico associado à agitação molecular. Então, quanto maior a agitação das moléculas, maior também vai ser a temperatura, certo? Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente. O segundo conceito que eu gostaria de trazer, esse aqui é muito complexo, porque envolve várias moléculas, mas é da interação entre moléculas estáveis. Então, eu trago geralmente um modelo para os meus alunos, um modelo de atômico, ou seja, tem 2 moléculas, uma molécula aqui e outra aqui. Essas moléculas, elas interagem entre si, elas são estáveis, ok? E elas interagem de maneira tal que a gente consegue simular elas como se fossem, como se elas estivessem ligadas por pequenas molas. E elas, devido à energia que elas têm, elas vão oscilar em torno de uma posição de equilíbrio. Se você colocar 2 moléculas estáveis longe uma das outras, elas vão tender a se atrair. Ou seja, elas vão ter uma força de atração. Uma força de atração é uma força negativa. Seria uma força mais ou menos assim. Ela vem de longe, e quando chega a uma determinada temperatura, quando ela chega a uma determinada temperatura, vou colocar em verde. Então, quando ela vem de longe e ela chega a uma determinada distância, ela começa a ser atraída por esse corpo.
No entanto, se você aproximar demais essas duas moléculas, se você colocar uma perto da outra, elas começam a se repelir. Uma começa a empurrar a outra para longe. E essa força de empurrar seria uma força positiva. Então, seria uma força que aumenta, assim. De maneira que, associada a essa força, vai estar também associada a um potencial de energia. Aqui, onde aqui a gente vai ter a energia, e aqui nós vamos ter a distância. Esse potencial é chamado de potencial de Lennard-Jones. Potencial de Lennard-Jones. Beleza? Lennard-Jones. Onde, nesse ponto mais baixo, é o ponto de menor energia. Certo? É o ponto de menor energia e é o ponto que se tem a compensação da força de atração e repulsão. E aqui os corpos elas vão vibrar normal, beleza? Em torno de uma posição de equilíbrio. Então, elas não vão nem se repelir, nem se atrair. Elas vão ficar ali em torno de uma posição de equilíbrio. O que acontece? Então, esse aqui é o meu sistema. Esse aqui, pessoal, é a caneta que está na sua mão. Certo? Só que com bilhões, né, de átomos e moléculas estáveis. Imagine apenas duas. Essas duas vão estar nesse ponto. Os corpos eles vão estar nesses pontos. A panela de pressão elas vão estar com as moléculas oscilando em torno dessa posição de equilíbrio, como se fosse esse ponto aqui, certo? Como se fossem essas duas, atraindo e repelindo. Quando você insere uma quantidade qualquer de energia aqui, o que vai acontecer é que essa molécula ela vai começar a vibrar cada vez maior em torno dessa posição de equilíbrio. Então, ela não vai vibrar só em torno desse ponto, não, ela vai começar a vibrar cada vez mais. Ou seja, as moléculas elas vão tender a se afastar cada vez mais. Ou seja, a amplitude do movimento vai ser maior. E isso é o que acontece nessa terceira figurinha aqui. Ó. Perceba que elas estão oscilando em uma distância maior, uma amplitude maior. Certo? E daqui se tem, né, isso aqui é uma explicação mais apurada, né, do conceito do que seria dilatação térmica. Porque ela vai estar associada a outros conceitos. Quais são? Esse de energia. Então, quando você insere ou quando você retira a energia do sistema, quando você insere, por exemplo, você faz as moléculas vibrarem em pontos cada vez maiores. Isso faz com que a amplitude do movimento também seja maior e a distância entre elas maior. Claro que isso em macroescala vai fazer com que o corpo, por exemplo, ele ganhe alguns centímetros, alguns milímetros em suas dimensões normais. E isso é o processo de dilatação, ou seja, é as variações na dimensão de um corpo devido à variação de temperatura. Mas veja que a energia vai estar associada diretamente aqui, ó, à agitação das moléculas. Então, quanto maior a energia, maior vai ser a agitação molecular. Qual é o conceito associado à agitação molecular? Está aqui, ó. A agitação molecular vai estar associada com o conceito de temperatura. Claro que alterando a energia, inserindo energia, agitando as moléculas e aumentando a temperatura, claro que você altera as dimensões do corpo. As dimensões do corpo. Porque as moléculas elas vão começar a vibrar cada vez mais. Beleza? Então, esse caminho, essa ideia, ela vai ser muito útil em questões teóricas de concurso público, que elas vão dizer, uma maior agitação molecular possibilita uma menor variação na dimensão do corpo. Opa, uma maior agitação altera para menos a dimensão do corpo? Não. Quanto mais ela agita, maior vai ficar essas dimensões do corpo. Beleza? Então, a energia, claro que isso é positivo, né? Se eu aumento a energia, eu vou aumentar, consequentemente, a agitação, que eu aumento a temperatura, que eu aumento as dimensões do corpo. E isso aqui recebe o nome de dilatação positiva. No entanto, se você reduz a energia, você reduz a agitação, ou seja, você tira a energia daqui, as moléculas vão vibrar menos, como se fosse no caminho inverso, beleza? Se você reduz a agitação molecular, logo você vai reduzir a temperatura e você vai reduzir as dimensões do corpo. Isso aqui recebe o nome de contração, beleza? Então, quando a dilatação é positiva, a gente chama só de dilatação. Quando ela é negativa, a gente chama isso de contração, beleza? Então, aqui eu chamo a atenção de vocês para 3 pontos. Para o conceito de temperatura,
para interação entre moléculas, beleza? E a relação dessa interação com o conceito de energia, chamado potencial de Lennard-Jones, e o conceito de energia, agitação molecular, temperatura e alteração das dimensões de um corpo. Beleza? Só alegria aqui, galera. Só alegria. Não tem por que bater cabeça com isso aqui. Em questões teóricas, eu posso perguntar isso aqui, né? Estabeleça a relação entre energia e alteração da dimensão no corpo. Veja, pessoal, que aqui eu tenho duas moléculas. Então, se eu afastar ela aqui, ó, ela tende a se aproximar. Ó. Veja que essa primeira parte da curva aqui em cima é de atração. No momento que ela passa do ponto de equilíbrio, a distância entre elas já é repulsiva. Então, aqui eu tenho o chamado poço de potencial. Então, eu vou personalizar a minha atração aqui, ó. Então, veja que quando eu afasto, ela se aproxima, mas quando eu chego muito perto, ela repele. E existe um ponto de equilíbrio em que elas vão oscilar. Se eu aumentar a minha energia aqui agora, vamos que eu vou aumentar isso aqui. Vou aumentar aqui agora. Quando você aumenta a sua energia, você aumenta a força de interação, aumentar a força aqui, aumentar o diâmetro, e deixar eles aqui, ó. Veja que eles ficam oscilando. É como se tivesse uma mola entre elas. Então, em grande escala, né, em todas as moléculas fazendo isso, quando você insere energia no sistema, essa oscilação aqui, ó, geralmente ela fica em torno desse ponto de equilíbrio. Mas quando você insere energia, ela começa a aumentar essa amplitude. E toda vez que ela aumenta a amplitude, ó, o distanciamento das moléculas é maior. Show de bola. Agora a gente vai para a classificação. Nos sólidos, pessoal, a gente diz, físicos, né, entendem que todas as dilatações, todos os processos de dilatação térmica são volumétricos, beleza? No entanto, a gente percebe que existem algumas variações. Por exemplo, quando você analisa um trilho de trem, ele é mais ou menos esse formato aqui, ó. Ele tem alguns centímetros de altura, né? Ele tem alguns centímetros aqui, ele tem alguns centímetros aqui, e aqui ele pode ter quilômetros. Aqui centímetros, e aqui ele pode ter alguns quilômetros. Beleza. Como também é diferente comparar essa estrutura, que também vai ter uma dilatação volumétrica, com, por exemplo, uma tampa, uma tampa de metal, por exemplo. Uma chapa. Em que, por exemplo, aqui você vai ter uma chapa de metro, aqui 5 metros, e aqui você vai ter só alguns milímetros. De comparar, por exemplo, com uma esfera. Certo? E você vai ter aqui, claro, 3 dimensões. Então, veja, ó, que para esse primeiro caso, uma das dimensões, que é essa aqui, ela sobressai em relação às demais, de maneira tal, pessoal, que a gente pode desconsiderar as alterações que vão acontecer nessa dimensão e nessa. Então, veja que em alguns corpos haverá uma modificação na dimensão em apenas uma direção, certo? Então, assim, apenas em uma dimensão é que será significativo. A esse tipo de dilatação, a esse tipo de corpo, a gente diz que existe um processo de dilatação linear, beleza? Então, veja, cair numa questão de concurso público da CESP. É correto afirmar que o processo de dilatação linear acontece apenas em uma dimensão? Está errado. Ela acontece nas 3 dimensões. No entanto, ela é significativa em apenas uma delas. Beleza? Então, fica atento para não errar uma questão dessa. Então, dilatação linear é um processo de dilatação que acontece significativamente em apenas uma dimensão. Beleza? O mesmo acontece nesse outro aqui. Beleza? Então, veja que aqui ó, vai crescer para cá, beleza? Vai crescer para cá. Só que a variação nesse sentido aqui vai ser mínima, de maneira tal que a gente pode desconsiderar uma dessas estruturas. E por que linear, pessoal? Porque cresce apenas uma dimensão igual a uma linha. Certo? Esse aqui, veja que tem alterações significativas em 2 dimensões. E na geometria? Como dar-se o nome às estruturas que apresentam 2 dimensões? A gente dá o nome de superfície. Então, a gente diz que aqui há um processo de dilatação superficial. E aqui, como não tem para onde correr, acontece o processo de 3 dimensões. Então, a esfera, por exemplo, ela vai crescer em todas as dimensões, né? Ela vai crescer em todas as dimensões,
tridimensionalmente. Então, aqui a gente diz que existe um processo efetivo de dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica. Isso porque na linear acontece significativamente em uma dimensão, na superficial significativamente em 2 dimensões, e aqui acontece em 3 dimensões. Mas, pelo amor de Deus, não vão me dizer que acontece apenas em uma. Não, acontece nas 3, mas apenas em uma é que a gente consegue calcular efetivamente. Beleza? E aí os físicos não têm o que fazer. Físicos e engenheiros dizem assim, cara, beleza, eu sei que um objeto, quando eu coloco no fogo, uma barra de ferro, quando eu coloco no fogo, ela aumenta de tamanho. Minha pergunta é, como? Quanto? Como? Como a gente faz para calcular isso? Bom, e aí efetuou-se uma série de experimentos, principalmente porque essa base aqui é fenomenológica, então eles observam o fenômeno e tentam descrever isso matematicamente, e eles tentaram fazer diversos experimentos até chegar em fórmulas que a gente utiliza até hoje. Beleza? Mas tudo começa na dilatação linear. Então, se você compreender o processo de formação da dilatação linear, as outras vêm de graça. A dilatação linear foi primeiramente vista assim, com sua maior dor, quando eles construíram trilhos de trem sem fendas de dilatação. Ou seja, aqui existe um espaço para que quando o metal aqueça, ele possa crescer de maneira segura. Aqui não existe nenhuma fenda de dilatação. E o que é que vocês acham que aconteceu? O que é que vocês acham? O metal, as moléculas vão começar a se afastar e vai ter um momento que elas não vão ter mais como se afastar. E aí o que acontece? Ou ela cresce para cima, ou ela entorta para poder aumentar a sua amplitude, porque ela está aqui, ela está aqui. As moléculas vão começar a crescer, vão começar a se... Aí vai chegar uma hora que elas não têm para onde crescer. Então, ou elas vão romper para cima, ou elas vão fazer igual fizeram aqui. Elas vão fazer a curva para poder aumentar essa área de superfície aqui para poder fazer isso. Então, dilatação linear, beleza? Dilatação linear. Vou colocar em azul. Acontece significativamente em uma dimensão, beleza? Em corpos como? Então, quando a questão falar de trilho, de fios de cobre, de cordas, de violão, etc., de qualquer coisa que se pareça com uma linha, saiba que é um processo de dilatação linear. E como se dá a fórmula para calcular isso? Bom, como é a fórmula disso aqui? A fórmula é experimental, como eu falei. Então, você vai ter um determinado objeto como se fosse um fio, uma barra, beleza? E ela vai ter um comprimento. Comprimento em inglês é length, não sei pronunciar, mas começa com a letra L. Então, adivinha que letra eles colocaram para representar isso aqui? L. Como é o L inicial, ele chama L de zero, certo? Então, isso aqui é o chamado comprimento inicial. Então, eles verificaram lá, olha, se eu colocar uma barra de 1 metro de ferro e 1 metro de cobre, elas vão crescer iguais? Aí eles viram que não, né? Eles viram que não. Então, os engenheiros físicos disseram assim, olha, cara, o cobre cresce mais. Olha, então a dilatação tem a ver também com o material. Então, se eu colocar aqui um cabo de madeira e um cabo de ferro, o de ferro cresce mais. Se eu colocar latão e alumínio, bom, o latão é diferente do alumínio, e eles verificaram que o processo de dilatação linear também depende do material. Para essa natureza, para essa coisa referente ao material, eles deram um nome de uma letra grega, que é a letra alfa, certo? Então, isso aqui depende do material. Depende do material. E qual é o nome disso aqui? O nome disso é número de dilatação. Coisa mais óbvia. A gente está estudando aqui, dilatação. Beleza. Esse material tem o quê? Tem um número de dilatação. Mas para não ficar muito óbvio, né? Eles não colocaram o número de dilatação. Não, eles colocaram o equivalente, né? Olha essa coisa bonita. Colocaram coeficiente. Olha aí. Coeficiente de dilatação. Que coisa maravilhosa. Dilatação. Vou apagar isso aqui para ficar bem bonitinho, né, criança? Beleza, vamos lá. Dilatação. Beleza, show de bola. Esse chama de coeficiente de dilatação. Então eles pegaram lá, beleza, olha, vou colocar um metro de cobre e 1 metro de latão. Quem cresce mais? Aí eles verificaram que um cresce mais que o outro, beleza. Só que aí eles colocaram o seguinte, olha, se eu colocar os dois de cobre, né, aqui de cobre, os dois têm o mesmo alfa.
Mas eu colocar um de 1 metro e um de 2 metros, o que acontece? O de 2 metros cresce mais. Opa, peraí. Então quer dizer que mesmo sendo do mesmo material, mesmo tendo o mesmo alfa, se ele tiver comprimentos iniciais diferentes, isso muda? Muda. Então isso muda também, que legal. E aí, por fim, eles verificaram o óbvio, né? Que quanto maior a variação, variação da temperatura, que é representada dessa forma, quanto maior a variação da temperatura, também maior vai ser essa dilatação, temperatura. Claro, pessoal, variação de temperatura, qualquer variação em física, é sempre pegar o final menos o inicial. Então, o final geralmente não tem número, né? Ou tem um Fzinho aqui, final menos o inicial. Então, inicial a gente coloca 0. Em alguns livros mais antigos, eles utilizam θF, né? Final e I de inicial, mas eu acho que tem muita letra e bagunça. E aí, claro, que quando isso aqui é aquecido, ela vai crescer para cá um pouquinho. E ele vai crescer, ele vai ter uma variação no comprimento. Então, adivinha qual é o símbolo que eu vou utilizar? Variação do comprimento. Óbvio, né? Óbvio, né, Jonas? Então, esse aqui vai ser a minha variação do comprimento, que geralmente é aquilo que é pedido, né, nos cálculos aí do ensino médio. Quando vocês forem passar para os alunos de vocês, geralmente o foco vai estar aqui. Então, como é que se calcula isso aqui? Como é que é a fórmula? Lembra, ΔL, eles verificaram que depende tanto do comprimento, como também da mudança de temperatura, proporcionalmente ao material, que é esse alfa aqui, beleza? Então, essa aqui é a nossa fórmula. Então, existem diversas maneiras de vocês proporem essa estrutura aqui, mas essa aqui é a melhor, né? Então, a variação do comprimento, ou seja, aquilo que cresce, depende do comprimento inicial, que é essa aqui, depende do comprimento inicial. Vou colocar isso aqui de azul, beleza? Vou colocar uma marca-texto, ó. Vou colocar esse aqui de azul, o comprimento inicial. Perdão, vou colocar esse aqui de amarelo. Então, depende do comprimento inicial, depende do alfa aqui, que é verde lá em cima, e do delta θ ali em cima, que é azul, beleza? Então, vai depender apenas dessas três medidas. Então, show de bola. Dilatação linear, significativamente, é uma dimensão. Acontece em trilhos, fios, cordas, etc. E a fórmula depende de 3 parâmetros: do tamanho inicial do objeto, do tipo de objeto e da mudança de temperatura. Como é que isso cai em prova? Simples assim. Só mais um adendo, antes da gente ir para os cálculos. Esse número aqui, pessoal, ele é um número muito pequeno. Muito pequeno. Isso aqui é importante demais. De maneira tal que, em vez de escrever 0,00002, por exemplo, a gente escreve isso em notação científica. E fica aqui, são 5 casas, então fica 2 vezes 10 elevado a menos 5. Então, existem duas maneiras disso aparecer na prova de vocês, beleza? Geralmente, como vocês são físicos do ensino superior, aparecem em notação científica. Então, só alegria, né? Então, vamos lá. Diz o seguinte, uma barra. Beleza. Gente, uma barra parece mais uma barra de 10 metros. Parece mais um fio, uma barra ou um volume, uma caixa. Uma barra de 10 metros parece mais um trilho, né? Então, aqui é uma barra de 10 metros. O que mais ele diz aí? De alumínio. Show de bola. Então, aqui tem 10 metros. Quantos centímetros tem aqui? Tem 1000. 1000 centímetros. Só multiplicar por 100, né? E ele diz aqui que a minha temperatura inicial foi 20 graus Celsius. Beleza. Então, aqui, ele tem uma temperatura, vou colocar aqui, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Fica exposta ao sol, sabendo que sua temperatura, a temperatura final, vai para 40 graus Celsius. Show de bola. Sabendo que o coeficiente de dilatação, ou seja, o alfa dele aqui, é 22 vezes 10 elevado a menos 6, calcule a dilatação sofrida pela barra, ou seja, ele quer quanto é que vai crescer aqui,
Ele quer o ΔL, beleza? Ele quer o ΔL. Então vamos lá. Vamos relembrar das nossas coresinhas que a gente tinha colocado. Vou colocar aqui rapidinho. O L0 é esse cara, que é o comprimento inicial. Eu vou colocar esse 10.000 aqui, beleza? Aí ele me diz também que o alfa é 22 vezes 10 elevado a menos 6, beleza? E o delta teta, cara, o delta teta é complicado, porque eu boto 20 ou 40. Não, eu boto quanto que mudou. Eu quero a variação. Quanto foi que mudou? Quanto foi que saiu do 20 para o 40? Então você pega lá, ó, a variação de temperatura, é só pegar o final menos o inicial. Então é só pegar lá 40 menos 20. Então, delta teta é 20 graus Celsius, beleza? Então, assim, por coincidência, aqui deu 20. Por coincidência, mas por que eu digo coincidência? Porque aqui também tem um 20, então às vezes o aluno confunde, né? Professor, eu boto 20 ou 40? Nenhum dos dois. Você bota a distância entre eles. A distância é 20. E aí, por fim, ele quer saber o ΔL, que é esse cara. Então, ó, se eu fosse fazer aqui, ficaria assim, ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta teta, né? Então, aqui, ó, aqui é o vermelho, né? Aqui é o amarelo, aqui é o verde e aqui é o azul, como eu falei anteriormente, beleza? Agora eu só vou substituir os valores. Então, o vermelho é o que eu quero descobrir, o L0 é 1000, o alfa aqui, ó, é 22 vezes 10 elevado a menos 6, vezes o delta teta aqui, ó, que é 20, beleza? Não tem para onde correr, cara. Quem é o ΔL aqui? Então é só fazer esse aqui, não sei se você lembra, mas isso aqui a gente não calcula agora, só no final. Então você pega aqui 20, 1000 vezes 22 dá 22.000. 22 vezes 2 dá 44, né? Isso aqui vai dar 1, 2, 3, 440.000. E repete esse cara, 10 elevado a menos 6. Pega sua calculadora e faça aí para mim, por favor. 1000 vezes 22 vezes 20. Isso aqui dá 44, 440.000, beleza. E esse menos 6 significa o quê, professor? Esse menos 6, né, para finalizar, significa que a vírgula volta o número que tiver aqui de casas. 6 casas. Então, se a vírgula está aqui, então ela vai voltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem que ficar aqui. Então, como está faltando o número aqui, a gente coloca o zero. Então, ΔL é 0,44 centímetros. Beleza? Olha aí. Só alegria. Então, o processo de dilatação linear, muito fácil. A superficial é do mesmo jeito. E a volumétrica também é da mesma forma. Beleza? Mas aqui eu quero que você dê bem uma olhada, né, no como leia o problema. Uma barra de 10 metros de alumínio, uma temperatura de 20 graus Celsius, fica exposta ao sol, sendo que a temperatura de 20 vai para 40. Sabendo que o coeficiente de dilatação do material é 22, calcule a dilatação. Então, você tem que imaginar a figura dessa forma. Você tem que imaginar isso aqui. Beleza? Então, a barra de 10 metros, o alfa e a variação de temperatura aqui. Depois só substitui. Esse processo é idêntico para os outros. Então, eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado nas outras, em outras coisas, né? Não na resolução de questões como essa aqui, porque isso é muito simples e mecânico. Você vai pegar isso, querendo ou não, fazendo a lista de exercícios. Beleza? Então, vamos para cima. Na dilatação superficial. Show de bola. Cara, na dilatação superficial, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar a letra S, tudo bem? Letra S, e aqui é o θ, lembra? É o θ. E aqui é o θ. Show de bola. Na dilatação superficial, como eu falei para vocês, imagina um celular, capa de chapa, de metal, teto de carro, enfim, qualquer coisa. Vai sair do S0 para o S, variando sua temperatura de Δθ para θ. Ele vai aumentar aqui as suas dimensões, beleza? Show de bola. E como é que eu vou calcular isso aqui? Cara, vamos lá. Para demonstrar isso aqui, eu vou imaginar inicialmente que isso aqui, ó, é um quadrado, beleza? Então, deixa-me só fazer a mesma coisa. Dilatação superficial acontece significativamente, nome grande, né?
Em quantas dimensões? Em 2 dimensões. Por isso é dito superfície. Beleza. Exemplos em chapas, né? Chapas de metal, folha de concreto, discos. Cara, em discos é muito comum, questões envolvendo discos, e etc. Beleza? E como é que eu acho a fórmula? A fórmula é muito parecida com aquela outra, cara. A fórmula é assim, ΔS, ou seja, a mudança da superfície, porque ela era até aqui e ela vai crescer para cá, né? Ela vai crescer para cá, e vai crescer para cá também até ficar desse tamanho. Esse ΔS, que é essa região que cresce aqui, é muito simples, ó. É só pegar o S0, a superfície inicial, ver 2 vezes o número alfa, vezes o delta teta. Muito fácil. Tá, professor, mas de onde vem isso aqui? Por que tem um 2 aqui? Você pode dizer, olha, tem um 2 aqui, meu querido aluno, porque é de 2 dimensões. Isso aqui você disse para o aluno do ensino médio. Mas aqui a gente está no nível superior, então vamos descobrir de onde vem isso aqui, beleza? Bom, inicialmente, galera, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é uma superfície de 2 dimensões, beleza? Deixa eu ver se tem como fazer isso. Rapidinho. Não tem como. É mesmo. Vamos lá. Então, imagine isso aqui é um quadrado. Não é um retângulo, é um quadrado. Então, tem um lado L0 e aqui L0. Beleza? E aqui, ó, vai ser um L. E aqui também vai ser um L. Beleza? Então, seria como se fosse isso aqui. Deixa eu só fazer aqui para vocês rapidinho, ó. Tela preta aqui. Pronto. Imagina o seguinte, ó. Imagina que você tem um quadrado. Beleza? Tem uma superfície S0. Para calcular a área desse quadrado, que é esse S0, é só pegar o lado e elevar ao quadrado, gente. Então, esse S0 é só L0 vezes L0. Beleza? Isso aqui é a área. Imagine agora que isso aqui vai crescer. Ele vai crescer para lá, vai crescer para lá e vai crescer para cá, em 2 dimensões. Vai ficar maior assim. Claro que a área dele vai ser chamada de S agora. E esse lado vai ser chamado só de L, beleza? Então, como é que se calcula a área? É o lado ao quadrado. Ou seja, é o lado vezes o lado. Só que a maldade no coração do ser humano, pensa o seguinte, olha, aqui, cara, imagina que isso aqui é uma linha. Beleza? Ó, isso aqui é uma linha. E aqui você tem um L0. Aqui é a mesma linha, então percebe que essa linha ela cresceu. E aí, como a gente calcula quando uma linha cresce por dilatação? Lembra que isso aqui, ó, esse L, nada mais é do que o L0, esse tamanho, mais o que cresceu, que é o ΔL aqui, ó. Por isso que ele foi para esse tamanho aqui. Então, isso aqui é mais ΔL. E como é que se calcula esse ΔL? Já ensinei para vocês. ΔL é igual a L0 alfa vezes Δθ. Beleza? Então, só para deixar você alerta aí para o que está por vir. Beleza? É isso que está acontecendo. Aí, o que acontece? Ó? Lembrando que esse L aqui é o lado da nova figura. Ele é o antigo mais aquilo que cresceu, eu vou substituir aqui. Ó. Então, S vai ser o L0 mais aquilo que cresceu, um lado, vezes o outro lado, que é idêntico, né? Que é o L0 mais o ΔL, porque é ao quadrado. E aí você vai multiplicar agora. L0 vezes L0. Aí depois L0 vezes ΔL. Aí depois ΔL vezes L0. Depois ΔL vezes ΔL. Quando você fizer isso devagarzinho aí na parte de Cristo, você vai ver o seguinte, ó. L0 vezes L vai dar L0 ao quadrado. Aí depois, L vezes ΔL vai assim. L0 vezes ΔL. Beleza. Agora aqui embaixo, ó. ΔL vezes L. 1 mais L0, ΔL. É idêntico, só invertir. E por fim, ΔL mais ΔL. Então, ΔL vezes ΔL. Ou seja, vai ser L0 ao quadrado. Isso aqui, ó. Som mais esse dá 2 vezes L0 ΔL mais ΔL ao quadrado. Beleza? Gente,
essa aqui é a fórmula de calcular a superfície final. Beleza? A superfície final. Mas veja o seguinte, ó, esse L0 aqui, quem é? Olha aqui, ó, quem é o L0 ao quadrado? L0 ao quadrado é o S0. Opa, então S é igual a S0. L0 ao quadrado é S0, tá aqui. Mais, aí eu vou repetir isso aqui, 2L0 delta L. Mais, esse termo aqui, gente, o que que acontece? Eu vou repetir ele aqui. E agora eu vou lá para minha outra pasta, com base em escrever exatamente isso aqui, beleza? Ó, então, a gente chegou à conclusão, aqui agora, vou clicar aqui, que ΔS não, perdão, que S, que é essa superfície final aqui é o S0, que é o L0 ao quadrado. Aqui não, aqui o S aqui, ele nada mais é do que o S0 mais 2 vezes L0 ΔL mais ΔL ao quadrado. Só que esse ΔL aqui, como eu falei para vocês, ele é daquela outra forma anterior, gente, daqui, ó. E eu disse para vocês que esse termo aqui, ele é muito pequeno. Veja, então eu vou substituir aqui. Vou substituir. Então vai ficar assim, ó, voltando para cá. S é igual a S0 mais 2L0 vezes ΔL. Quem é ΔL, meu Deus do céu? Quem é ΔL? L0, alfa, delta teta. Repetindo agora aqui, ó, mais... Quem é esse indivíduo aqui? Ele mesmo. L0, alfa, delta teta. O que acontece, gente, é como esse termo aqui ele é muito, muito, muito pequeno, quando ele é elevado ao quadrado, ele fica menor ainda. Ou seja, ele fica muito próximo de zero. De maneira que esse termo aqui inteiro, esse termo, que é esse termo, a gente considera ele como sendo zero. Por que considera ele como sendo zero? Pois alfa ao quadrado é muito menor do que 1. É muito menor que 1. É tão menor que 1 que chega a ser zero. E aí, quando você substitui aqui agora, quem é que sobra? Ó, L vezes 0 dL ao quadrado. S é igual a S0. Mais, ó, L vezes L dá L ao quadrado. 2 alfa, delta teta. O resto deu zero. E quem é esse cara aqui? Ó, L ao quadrado, S. L0 ao quadrado, S0. Ou seja, S nada mais é do que S0 mais S0, 2 alfa, delta teta. Ou seja, a minha superfície grande, ó, a minha superfície S, nada mais é do que a superfície anterior mais aquilo que cresceu. Então, como eu chamo aquilo que cresceu? Aquilo que cresceu eu chamo de variação de S. Ou seja, isso aqui, ó, quando você compara, você sabe que a superfície final nada mais é do que a superfície inicial mais ΔS. Ou seja, o final nada mais é do que o inicial mais a variação. E como é que se calcula a variação? Essa variação é S0, 2 alfa, delta teta. Ou seja, a minha variação nada mais é do que S0, 2 alfa, delta teta. Show de bola, né? Então, quando o aluno seu perguntar, gente, professor, mas de onde saiu esse 2? Você ignora, tá? Você diz assim, gente, olha, porque é 2 dimensões. Ó, 2 dimensões aparece um 2. Mas não é, né? Vem desse cálculo aqui que eu acabei de demonstrar para vocês, beleza? E da superfície e do tridimensional, vou logo puxar aqui, do tridimensional a mesma coisa, né? Então, isso aqui, ó, acontece em 3 dimensões, né? Significativamente nas 3. Acontece geralmente em blocos, cilindros, esferas e etc. E a fórmula, professor? Bom, a fórmula você teria que fazer aquele cálculo que eu fiz anteriormente, para 3 dimensões, certo? Então, seria assim, o volume final seria o volume inicial mais a variação do volume ao cubo. Isso aqui ia dar uma equação muito grande, né? Só que todos os termos que tivessem esse aqui ao quadrado e ao cubo, seria zero. E aí, o único que vai sobrar
vai ser assim, o volume final vai ser o volume inicial, mais, aí vai ter assim, volume inicial, 3 alfa, delta, teta, beleza? Essa aqui que vai crescer. E isso aqui é que eu chamo de variação do volume. Variação do volume. De maneira tal que a variação volumétrica é dada por 3... Vou botar esse 3 para cá. É dada por V0, 3 alfa, delta, teta, certo? E aí, alguns livros ainda colocam o seguinte, ó, esse termo aqui, cadê? Esse termo aqui é chamado de gama. Então, você teria ΔV, seria igual a V0, gama, delta, teta. Beleza? Seria nada demais, assim, uma coisa impossível de entender, mas é basicamente isso. Aí, se o aluno seu perguntar, professor, mas de onde vem esse 3? Aí você diz, não, gente, é porque tem 3 dimensões, entendeu? Você já dá uma enrolada nele. Porque para você demonstrar isso aqui, você teria que fazer uma expansão do binômio, uma expansão binomial de terceiro grau para poder chegar em uma expressão parecida com essa. Entende? Isso ia dar uma dor de cabeça grande. Então, ó, você já não faz isso, né? Para o seu aluno, poupando ele aí de uma dor imensa. Eu não vou poupar vocês, claro, vocês vão ter que fazer isso aqui, mas do ensino médio não. Então, ó, você poderia fazer uma coisa semelhante com isso, né? Mas, né? Enfim. Seria basicamente a mesma coisa. E você ia chegar nesse mesmo resultado, beleza? E aí, como é que você aplica isso? Muito fácil, né? Um quadro, olha só. A aplicação disso aqui é muito fácil. Saber de onde vem a fórmula que é um pouco mais complicado. Ele diz assim, ó, um quadrado de lado 2. Então, aqui é 2 metros. Aqui é 2 metros. Cujo coeficiente de dilatação superficial. Então, ele já está me dizendo que a dilatação superficial. Ó, aqui, como eu falei anteriormente, lá da volumétrica, isso aqui também recebe o nome. Ó. Isso aqui, às vezes, é chamado de dilatação superficial. É chamado de beta. E a fórmula foi assim, delta S é igual a S0, beta, delta, teta. Beleza? Então, a fórmula seria essa. A fórmula dessa aqui é essa. A fórmula da dilatação superficial é essa. Lembrando que esse beta é 2 vezes alfa. E a trigonométrica é essa aqui, mas lembrando que é essa aqui de baixo, né? Lembrando que esse gama é 3 alfa. Ele está me dizendo que dilatação superficial, dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica. Ele está me dando qual? O coeficiente de dilatação superficial. Ele está me dando essa aqui, ó. E é esse aqui, beleza? Se ele falasse dilatação linear, seria o alfa. Então tem que saber isso aqui. Eu vou fazer um quadrinho para vocês. O beta é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E ele diz que a minha variação da temperatura é de 80 graus Celsius. Ó. Então, como é que faz isso? Muito simples, né? A minha variação da superfície nada mais é do que a superfície inicial vezes beta vezes delta teta. Quem é a minha superfície inicial? Ah, não tenho, professor. Calcula. É o lado vezes o lado, né? 2 vezes 2, 4 metros quadrados. Então, você coloca aqui, ó, 4. Vezes o beta, né? Que ele me diz que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 4. E, por fim, o delta teta aqui, que é 80. Então, basta multiplicar todo mundo. Multiplicando aqui de cabeça, vamos lá. 4 vezes 1,6 vezes 80. 512. Então, aqui ó, vai dar 512 vezes 10 elevado a menos 4 metros, né? Metros quadrados. Ou você pode voltar duas casas e vai ficar assim, delta S é igual a 5,12 vezes 10 elevado a menos 2 metros quadrados. Pronto. Já está em notação científica e já está correto. Não precisa dor de cabeça. Beleza? E aí, por fim, uma de dilatação volumétrica aqui, né? Bem tranquilo também. Mesma coisa. Um tanque de gasolina de um carro tem capacidade para 60 litros e é cheio completamente a 10 graus Celsius. Então, você vai ter aqui um tanque de gasolina.
Ele me diz que o volume aqui, ó, inicial é 60 litros e a temperatura inicial é 10 graus Celsius. E o carro é deixado estacionado até uma temperatura de 30, então aqui vai chegar a 30 graus Celsius. Com alegria. Sendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, ele está dizendo que o gama é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. Considerando expressiva a variação do volume do tanque, a variação do tanque, a quantidade de gasolina derramada em litros é. Então vamos lá. Ele encheu, né? Um tanque de gasolina com o carro, 60 litros, é completamente cheio. Então ele cabia 60, ele botou 60. Então ele não botou até aqui, não. Ele botou até na borda aqui. Ó. Ele encheu de gasolina. Vou pintar aqui a gasolina de amarelo, né? Então, ele encheu o tanque aqui, criança. Ó. E como é que calcula? Bom, ΔV é igual a V0, gama vezes Δθ. E também tem o ΔV é igual a V0, 3 alfa Δθ. Então, qual das duas eu vou usar, professor? Bom, essa aqui você vai usar quando ele falar de dilatação volumétrica. E essa aqui você vai usar quando ele falar de dilatação linear. Beleza? Porque lembra, o alfa é lá da linear. O gama é da dilatação volumétrica. Então aqui ele está me dizendo que, ó, sendo que o coeficiente de dilatação volumétrica. Opa! Se é dilatação volumétrica, então eu vou ter que escolher a que tem o coeficiente de dilatação volumétrica, que é esse aqui. Beleza? Esse aqui é só quando for linear. Então esse aqui é quando for volumétrica. E essa aqui é quando for linear. Quando ele falar do coeficiente linear. Beleza? Então, ΔV nada mais é do que V0, 60, vezes vezes o gama, que é 1,1, 10 elevado a menos 3, vezes a variação. Qual é a variação aqui? Ó? De 10 para 30, cresceu quanto? 20. 20 graus, né? Nem precisa colocar o grau. Então, ΔV vai ser quanto? Vamos multiplicar aqui, ó. 6 vezes 2 dá 12. 12. Vou fazer de cabeça com a calculadora, beleza? De cabeça, então, 60 vezes 1,1 vezes 20. Então, dá 1.320. Então, dá 1.320 vezes 10 elevado a menos 3. E aí, esse 10 a menos 3, como eu falei, significa que volta 3 casas, né? Então, vamos lá. Volta 3 casas. 1, 2, 3. Então, meu ΔV vai ser, na verdade, 1,320 litros. Isso aqui foi o que cresceu. Ora, se estava cheio e cresceu, significa o quê? Que ele derramou. Quanto foi que ele derramou? Tudo aquilo que cresceu. Então, derramou, na verdade, 1,32 litros. Beleza? Então, questões de dilatação volumétrica, linear, superficial e volumétrica, são bem simples, né? São bem intuitivas de aplicar. Eu vou passar uma lista de exercícios para isso. No entanto, é necessário que vocês façam as questões, beleza? Para não confundir esse tipo de coeficiente volumétrico com linear. Então, eu vou colocar aqui só um resumo, beleza? Para que a gente consiga fechar isso aqui. Vou passar essa questão posteriormente para vocês, beleza? Então, vamos lá, tela preta. O que eu tenho aqui para vocês? Então, vocês têm lá o processo de dilatação. Dilatação, que podem ser 3, beleza? Linear, superficial e volumétrica. Beleza. Qual é a diferença entre eles? Na linear acontece significativamente em uma dimensão, superficial em 2, e volumétrica em 3 dimensões. Beleza. Como é a fórmula? Aqui o ΔL vai ser L0 vezes alfa vezes Δθ. A superfície, ΔS, 0, 2 alfa, Δθ. E volumétrica, ΔV é igual a V0, 3 alfa, Δθ. Explique para os alunos que, devido à presença aqui é uma dimensão, tem um alfa. 2 dimensões tem 2 alfa. 3 dimensões tem 3 alfas, beleza? Só que isso aqui pode ser substituído também. Pode ser substituído, ou seja, isso aqui pode ser chamado de beta
de maneira que fica S0 beta delta teta. E aqui pode ser substituído por gama, que fica V0 vezes gama vezes delta teta. Como é chamado cada uma dessas coisas? Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Esse aqui é o chamado coeficiente de dilatação linear. Coeficiente linear. Esse aqui ainda continua sendo linear. Esse aqui é o linear. Só que esse aqui é o superficial. Então, dilatação superficial é esse beta. Quando ele falar dilatação linear, ainda é esse cara, ainda é o alfa. E esse aqui é o volumétrico, beleza? Esse aqui é o superficial, linear. Linear, volumétrico. Beleza? Então, aqui está um resumo de todas as fórmulas que vocês viram nessa aula. Pessoal, foi um enorme prazer estar com vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.